O fantasma de Alatoona Pass, Geórgia, Estados Unidos da América. Em 28 de outubro de 1934, o Atlanta Journal-Magazine publicou uma reportagem sobre Uli Polly Milan, um homem que começou a sua carreira de ferroviário em 1877. Nascido em 25 de maio de 1861, um mês após a primeira batalha da Guerra Civil, ele tinha 73 anos de idade e havia trabalhado na ferrovia por 57 anos, ocupando o cargo de maquinista. 3 anos depois de começar a trabalhar na ferrovia, com a idade de 19 anos, viu o fantasma de Alatoona Pass. Eu estive em vários desastres ruins, ele testemunhou, mas encontrar com aquele fantasma foi o pior que todos os meus desastres. Quando jovem, Milan trabalhou em um trabalho perigoso, que exigia que os homens girassem os freios entre os vagões quando o trem passava pelas montanhas. Os freios a ar eram desconhecidos, e a trilha era curva e traiçoeira, através das montanhas solitárias e agorentas, relata Milan. Mas nunca aconteceu nada que me assustasse, até a noite em que encontrei o fantasma. Nós vínhamos do sul num pequeno trem de frete com carga para Alatoona, quando descobriram que o trem havia se separado em 2, continua o velho maquinista. Um pouco antes da meia-noite, eu fui chamado para sinalizar para uma composição que vinha logo atrás. Com minha pistola na mão direita e minha lanterna vermelha e branca na esquerda, eu corri de volta até a colina. Eu parei no meio de um corte com aproximadamente 18 metros de profundidade e cerca de 120 metros de comprimento. Havia o túmulo de um soldado no extremo norte e uma caverna escura e assustadora. E eu tinha ouvido falar de coisas estranhas ouvidas e vistas por lá. Então, eu parei no meio do corte porque eu não queria passar pelo túmulo. Ali estava eu no escuro com a minha pistola na mão. O trem tinha atrelado e ido, me deixando sozinho lá fora nas montanhas, onde podia acontecer de tudo naqueles dias. Bem, alguns minutos depois que o trem desapareceu na noite, fiquei horrorizado ao ver algo que parecia um homem com um lençol jogado sobre ele, saindo do escuro, perto do extremo norte do corte em que lentamente se aproximava de mim. Assustado quase à morte e não sabendo o que fazer, eu fiquei lá e assisti à coisa vindo em minha direção. Quando chegou uns 18 metros onde eu estava, ele caiu cansado. Apenas se sentou lá como se estivesse esgotado, enquanto eu refletia sobre o que fazer. Finalmente falei com ele, mas ele não respondeu. Falei de novo, mas apenas o som da minha voz ecoou no corte sombrio, e eu não sabia mais o que fazer. A lanterna tilintava em minhas mãos e os meus dentes estavam chacoalhando como ervilhas secas em uma vagem. Então algo pareceu me empurrar em direção à coisa. Quando o alcancei, eu o toquei com as costas da mão da pistola. Eu nunca vou esquecer a sensação enquanto eu viver. Era frio e em menos tempo do que se leva para dizer isso, eu estava chorando descontroladamente e correndo como um louco. Corri mais de 1,5 milhas antes que o trem que eu devia sinalizar me alcançasse. Milan concluiu: eu não sei o que era. Muitos ferroviários afirmam ter visto muitas coisas nesse corte. Os primeiros encontros com o fantasma do trem de Alatoona ocorreram na década anterior, de acordo com o Savannah Morning News, em 9 de dezembro de 1872. Apenas 7 anos depois do fim da guerra. Durante meses, operadores, condutores, maquinistas e homens dos freios perceberam que tinham o reforço de uma mão extra nos trens quando a locomotiva entrava na área de Alatoona. O ser aparece de repente em cima dos vagões, ocupa um lugar e ali permanece em muitos quilômetros. Então o homem dos freios desconhecido desaparece. Condutores que se aproximaram ficaram chocados ao vê-lo desaparecer como a neblina. Recentemente, um maquinista avistou o homem do freio fantasmagórico sentado em cima de seu terceiro carro.
Determinado a resolver o mistério, ele escalou os carros com os olhos fixos na aparição, mas quando ele se aproximava da visão, gradualmente ela desaparecia de vista, afirma o relatório. O teimoso maquinista continuou até o vagão e procurou em cada possível esconderijo. Ele não encontrou ninguém, mas quando voltava, ele encontrou o fantasma na posição que ocupava anteriormente. O que achou incompreensivelmente estranho e inexplicável, relata. Pela segunda vez, quando abordou o fantasma, ele dissolveu-se em nada. Chegando na locomotiva, o maquinista olhou novamente para trás e viu seu hóspede indesejável no lugar habitual, que ocupou por alguns quilômetros até que desapareceu. Sua aparição em cima dos trens tem sido vista com indiferença entre os homens da estrada de ferro, conclui o artigo, e todo o esforço para descobrir quem ele é cessou. A Latuna também tem uma história de luz fantasma tradicional. Uma misteriosa bola iluminada é vista balançando à noite nas trilhas, e é supostamente o espírito do soldado enterrado que carrega uma lanterna à procura dos companheiros há muito tempo desaparecidos, e bolas de luz esvoaçam ao redor de sua sepultura. Uma variação da história tem o cachorro fantasma do soldado que corre ao lado dos trens antes de parar na sepultura de seu dono.